Fala Dev doido, fala Dev doida, aqui Mário Dev Cortella, apresentando o Redis numa API feita em Node.js. A gente vai aplicar cache para fazer a nossa API ficar mais rápida e muito mais eficiente, é claro. Vou mostrar aqui através do console.time que é possível a gente medir o tempo da nossa aplicação e ver já a aplicação final antes de começar o tutorial para você poder ver o poder do Redis numa API Node.js. Olha só que ele vai guardar o tempo depois que você está no Redis e depois que ele retornar para a gente comparar com cache e sem cache. Como que fica a nossa API, então eu vou rodar o yarn build depois, e aí vou rodar o yarn start e comparar no Insomnia, rodando a primeira execução ele não vai estar no cache, e a segunda execução já vai estar cacheada o resultado, então vou colocar aqui o send no Insomnia, para saber o tempo 441 milissegundos, e aí se eu rodar novamente aqui apertar o send no Insomnia, ele vai dar uns 128 milissegundos, olha só como ficou mais rápido, ó. Se eu apertar de novo ele é 129, ele já está pegando do cache, olha só como é mais rápido. Então, a ideia de usar o Redis é essa, o tutorial que a gente vai ensinar é esse. O link do repositório vai estar aqui no link da descrição desse vídeo. Roda a vinheta. Antes de começar esse tutorial, eu queria fazer uma propaganda do meu curso, mas também fazer uma breve citação de um livro que eu li, o livro Código Fonte, de L. Edson Jardim, que diz que uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, é aquela que sabe que não é a única que sabe, e é aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, e é aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muitas coisas juntas, e é aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo o que pode ser sabido. Olha só quem que falou essa frase. É isso mesmo. Mário Sérgio Cortella, uma homenagem ao professor. E aí vou começar a aula também para arrebentar a boca do balão, como diria o meu outro personagem craque Neto. Primeira coisa que a gente vai fazer é baixar a biblioteca IORedis. Eu vou rodar yarn-add IORedis para baixar a biblioteca. E aí vamos esperar aqui algum minuto, alguma coisa. Para começar, o nosso projeto ele já está pronto, ele já é o projeto do Crazy Stack que eu gravei ao longo de trocentas mil aulas. Eu vou entrar aqui no upstash.com, que é meio que um Redis as a Service, que vai ser meio que o nosso Redis na nuvem. A gente vai aqui, cria uma conta, eu crio um database, eu já tenho a minha conta, você cria a sua, aqui eu coloco o nome do database que eu quero, que é Crazy Stack Cache. É um nome bem elegante, bem filosófico. Aqui é norte da Virgínia e norte da Califórnia. As regiões de leitura escrita, TLS habilitado, ele vai criar a database para você em poucos segundos. E aí você pega todas as configurações aqui que ele te fornece na plataforma, como o endpoint, o password, a porta, o TLS, etc e tal. A gente vai ensinar aqui passo a passo como que configura esse cara. Vou colocar aqui em variáveis de ambiente, ó, como exemplo aqui no .env.example, porque eu não vou colocar o meu env original para você utilizar aí na sua casa. Você vai ter que fazer o seu, se vira. Aqui eu coloquei aqui um env.ts para ficar mais fácil e pegar aqui a partir de um arquivo mais organizado. Ó. E aí eu vou criar um arquivo .redis aqui na minha plataforma, aqui na minha API já pronta. Aqui tem uma pasta application, eu separo em application e slices. Para organizar aqui tem uma pasta de infraestrutura. O Redis ele vai entrar aqui na raiz da pasta, poderia colocar aqui no database, mas por enquanto só para fins didáticos eu vou colocar aqui mais fora, do lado de fora, redis.ts, eu importo o Redis do IORedis. E é a biblioteca principal, que vai ser a principal, que é a biblioteca. Aqui eu importo o env do .config, ele vai ter o Redis port, o Redis URL, aqui eu dou um export const. Dentro desse arquivo eu vou implementar todas as operações referentes a Redis. O client Redis ele vai ser o fundamental, aí usando a biblioteca IORedis eu tenho que instanciar uma classe. Aqui dentro dessa classe eu passo como parâmetro no construtor o env.redisport, que é a porta do Redis, onde ele está rodando lá no Upstash, o ev.redis.url, e aqui algumas configurações que eu fiquei um pouco de tempo batendo cabeça, até resolver foi uma coisa muito maçante, como o password é mais fácil, mas o max retries per request ele vai ser uma configuração essencial para rodar e funcionar na sua máquina. O TLS também é objeto vazio,
Sem isso não funciona. Aqui eu vou dar um export const get redis, que é meio que uma arrow function que recebe um key do tipo string e ele vai tentar retornar alguma informação lá do Redis usando a biblioteca, usando o client Redis que a gente instanciou em cima. Eu coloco dentro de um try-catch para tratar exceções em tempo de execução que retorne await client redis.get, passando aqui como parâmetro. Se der erro, dou um console.error e aí retornar nulo de forma elegante. Aqui embaixo eu vou colocar set redis para setar um valor no redis, no banco de dados, chave valor redis. A gente vai explicar mais para frente para que usa o redis, né? Para que ele serve. Por enquanto a gente vai fazer o tutorial de forma prática. Aqui ele recebe um key e um value, os dois tem que ser do tipo string porque é chave valor que guarda string e não guarda objeto. Aqui eu passo o método set key value e aí o tempo de expiração, eu coloco aqui x e 120, que seria 120 segundos. Aqui você pode colocar o tempo que você quiser. Um dia, por exemplo, é 60 vezes 60 vezes 24, porque ele pega em número de segundos e retorna await client redis set, o resultado dessa execução. E no cat a mesma coisa, que eu coloco o error set em redis value e está feito os meus dois métodos fundamentais para trabalhar com redis. Aqui embaixo já é referente a hooks. Eu vou colocar um parse JSON, que é simplesmente um método mais facilitado do JavaScript. Eu vou usar o JSON parse e coloco dentro de um arrow function parse JSON para colocar dentro de um try-catch para ele não parar a minha API em tempo de execução. Então eu protejo a minha API com um try-catch. Se ele der o catch aqui, eu retorno false. Eu só quero saber se o JSON armazenado no Redis ele é convertível para formato JSON. Se ele não for, eu não quero que dê um throw. Então eu coloco aqui o parse de JSON, JSON parse, recebendo o JSON que poderia ser uma string, mas pode ser outra coisa, pode ser undefined, pode ser o que quiser, por isso que eu fiz essa função parse JSON. E aí eu vejo se o tipo do parse JSON ele é object. Por quê? Porque vocês vão ver em tempo de execução que eu posso gravar tanto um object quanto uma string do tipo object. Vocês vão entender mais pra frente que eu vou retornar parse de JSON. E aí, se ele for tipo objeto, eu retorno parse de JSON. Se não, aí eu tenho que fazer um tratamento especial. Por isso que eu estou fazendo essa função aqui, para poder facilitar a nossa vida ao trabalhar com cache. Porque a gente vai guardar o JSON da request inteira. Então eu coloco aqui return JSON parse no parse JSON. Eu faço um parse dentro de um parse. Aqui eu vou dar um const, um send redis, que é a função que vai executar de acordo com o Fastify aí, os plugins e os hooks. Essa é uma hook que executa depois que o controller executa. Então eu pego o resultado aqui nessa função. É o rec, o reply e o payload. O payload vai ser o resultado. Se eu não encontrar payload, eu dou um return, simplesmente sigo a minha vida. E se eu encontrar o payload, aí eu faço tratamento especial com o cache. Então ele vai ser a função que vai setar no Redis o resultado da request. A gente está aguardando em cache o resultado, que seja um JSON, seja um array, seja o que for. Então eu pego aqui se o método for do tipo get, que eu só vou fazer cache em tipo get. Em tipo post eu não preciso fazer cache, certo? Aqui eu vou fazer um if para ver se o parse JSON payload, o parse JSON payload.cache, que é uma flag que a gente vai criar para identificar que o JSON que a gente está passando é cacheado ou não. Se ele for cacheado, eu não preciso fazer a operação no Redis. Se ele não tiver essa propriedade, então eu estou pegando esse dado pela primeira vez e aí vale a pena eu salvar no Redis essa informação. Então pega aqui cache key, ele vai ser aqui identificável lá no Redis para identificar o dado que eu estou salvando, referente em qual request que o usuário fez, e aí passo o set Redis, o cache key, e o JSON stringify payload já formatando dentro da função parse JSON. É uma função inteligente, ela vê se o payload ali é do tipo string ou do tipo objeto e dependendo ele faz o JSON parse dentro do JSON parse. Aí no fim eu retorno o payload, que é o onSend Redis é responsável. No fim ele vai ter que retornar o payload. Aqui embaixo o export const pré-render Redis ele vai ser a função que executa antes de chamar a request HTTP, antes de você passar para o controller. Ou seja, vou verificar se o rec method ele é do tipo get. Se ele for do tipo get, a gente faz o seguinte tratamento. A gente coloca const cache key, a gente monta o cache key da mesma forma que montamos em cima. Afinal, excelência não é o lugar onde você chega, a excelência é o horizonte e nós estamos percorrendo esse horizonte utilizando o TypeScript. Aqui eu coloco o try-catch
O erro ele vai ser o mesmo tipo de tratamento que só dá um console erro, a gente não está tratando o erro, não é o objetivo dessa aula. Print o erro na tela caso necessário. E aí aqui embaixo desse cache aqui, dentro do try, eu vou finalmente colocar dentro de um const cache de data o resultado do get reads. Aí eu passo a chave, o cache key, verifico se ele está armazenado. Se ele tiver armazenado, eu simplesmente retorno a informação cacheada. Então eu dou um parse JSON nessa informação para já retornar usando o reply da forma correta. O reply ele é uma palavra reservada do Fastify. Você que não trabalhou com o Fastify, você que tem costume com o Express, é meio que o response do Express. Aqui eu vou colocar reply send object assign. Eu vou aplicar a flag cache para saber que essa resposta é cacheada. Então eu vou colocar aqui uma flag cache true para identificar que essa informação ela vem do cache, ela não vem do banco de dados. E aí eu dou um return ponto e vírgula e encerro o meu if. Ou seja, o return é para travar, né? O pré-handler heads ele é a hook que executa antes que a gente vai adicionar aqui nas nossas rotas, né, de teste. A gente vai testar aqui a rota de user. Vou importar aqui o onSendRedis, essas duas hooks que a gente vai criar do Fastify e o prehandler Redis. Deixa eu tirar isso aqui, ele vai pegar do arquivo Redis. E aí basta colocar, olha como que o Fastify é fácil. A gente define as rotas, coloca aqui if process env. Eu vou verificar se eu estou em produção, porque senão ele vai quebrar o meu teste de integração. Então, para não quebrar o meu teste de integração, que eu não quero testar cache no teste de integração, isso aqui é só uma otimização, eu coloco fastify.add hook se eu tiver em ambiente de produção, a hook pré-handler, aí eu coloco a hook pré-handler heads que eu estou importando aqui em cima, dessa forma aqui passando como parâmetro user, que é o nome do domain da rota. Ele vai ser utilizado no cache, né, no cache key. Aqui o onSend ele é outro tipo de hook, que é a hook que vai ser executada depois que o resultado for retornado, passa também user para identificar o domain user. E aí vou rodar a yarn build, vamos finalmente testar. Vou rodar a yarn start. E aí o que a gente viu no começo da aula tem que se repetir agora, porque é assim que funciona um tutorial no YouTube. Você chega no fim e você vê o resultado ao longo de muita papagaiada e muita conversa com o Mário Dev Cortella. Se você não se inscreveu nesse canal e se inscreve agora, esse é o momento de eu pedir o seu like, o seu sininho, a fada do Peter Pan. Criei aqui um usuário só para encher a linguiça lá na listagem. Faço aqui um usuário do tipo owner. Isso aqui, se você quiser entender, você compra o meu curso. Aqui coloco outro e-mail, porque ele verifica, uma API que verifica e-mail. Não adianta você colocar @a, por exemplo, ele vai te barrar. Aqui ele já gera um access token, um refresh token. Ele vai ser necessário aqui para fazer o login, pegar esse token e finalmente poder testar, porque sem access token válido, eu não consigo testar o endpoint de listagem onde está o meu cache, que é dentro de um get, né, pessoal? Então eu coloco aqui no meu insomnia, eu tenho configurado uma variável de ambiente de token, copio e colo aqui e vou testar o user load by page aqui dentro, rodando na porta 3333. Eu vou passar o base URL aqui, o que já tem aqui na minha URL para ficar mais elegante. Aqui ele deu erro 500, mas é porque eu não montei a request corretamente. O HTTP aqui é load by page, aí eu tenho que passar o parâmetro da página, né, porque ele valida. Olha que API eficiente. Vou passar a página 1 e aí finalmente retornou um array vazio. Eu não deveria retornar um array vazio, sendo que eu acabei de criar. Vou tirar esse ID aqui que estava sobrando, que é um parâmetro que eu não sei porque que estava no meu insomnia, e agora sim finalmente retornou 279 milissegundos essa consulta. Vou ver se ela já estava no cache. Vou verificar aqui no upstash, no painel. Ele coloca aqui para você os dados que estão sendo armazenados. Aqui tem 0000. Ele deve ter pegado lá do banco de dados e salvado agora mesmo. Olha só o resultado dessa API. Esse aqui não tinha dado certo, aquele ID fake lá eu vou deletar. Aqui eu vou deletar também só para a gente testar, para ter certeza que o Cortella não está te enganando. Que finalmente vamos ver aqui se ele já caiu aqui. Olha só o resultado. Ele demorou 718 milissegundos para retornar de acordo com o Insomnia. Se eu rodar de novo 454, caiu quase pela metade agora, 200, 300 milissegundos. Então se os usuários ficarem fritando a sua API e você quiser guardar esse resultado, você usa o cache
e tem que usar com parcimônia, claro. Você tem que consultar os seus stakeholders para ver se o cache é a melhor solução. Porque o Redis ele não é um banco de dados, ele é uma camada a mais de software que você coloca para abstrair algum problema de otimização que você queira resolver. Vou colocar aqui o commit, aula 85, o Redis como cache no get de usuários. Ela vai ser uma aula 85 do curso Crazy Stack. Você está tendo aqui a oportunidade de aprender com o Dev Doido e o Mário Sérgio Cortella. Vou dar um git checkout aula 85 Redis que vai ser a branch contendo esse código aqui. Bom, esse foi o tutorial e aí você pode estar se perguntando algumas discussões filosóficas acerca dela, o que que isso tem a ver com o Redis, o que que isso tem a ver com o Node na minha vida, como que eu posso usar isso na minha carreira. Tem a ver com o conhecimento adquirido que você pode ser capaz de implementar uma camada que otimiza qualquer HTTP request que seja fortemente acessada num curto espaço de tempo por muitos usuários. Isso te dá escalabilidade, melhora o tempo de resposta da API e pode fazer muito milagre na sua aplicação. É fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Porque uma coisa é você fazer o melhor possível e outra coisa é você fazer o possível melhor. Esse e outros vídeos você encontra no curso Crazy Stack, um curso que te ensina a criar uma API completa de agendamento online. Você vai aprender a criar um agendamento de serviço de verdade. Não é só montar um JSON no payload, não é só salvar no banco de dados, não é só baixar o Express.js e fazer uma API básica feita de qualquer jeito. Você vai aprender a arquitetar uma aplicação de nível profissional, vai ver como que organiza uma API, qualquer caso de uso pode ser implementado no projeto e qualquer caso de uso que possa ser implementado no projeto, ele pode ser fácil se você organiza e estrutura da forma correta e da forma mais simplificada possível. Usando o TDD, é claro, não é um curso que tem um módulo específico para testes unitários. A gente não faz o curso inteiro e aí depois no final a gente grava uma sessão especial de testes unitários. Os testes unitários eles têm que ser dentro do software ao longo do processo, então não é diferente no curso. O curso inteiro em si utiliza testes unitários e automatizados ao longo de todas as aulas. Não é aquele projeto enorme que você faz e que no fim chega lá e cadê o teste unitário, cadê o teste automatizado? Não, ele está absorvido. Se você tem interesse em aprender Node.js através de um framework que faz tudo, como o Nest.js, esse curso não é para você, porque a gente não utiliza, né? A gente faz tudo do zero na unha. Aqui na página do Crazy Stack você encontra algumas informações. Está até um pouco incompleto porque eu lancei um módulo de Next.js que eu vou mostrar com mais detalhes, mas se você quiser saber alguma coisa do curso, você entra em crazystack.com.br. Aqui eu vou mostrar para vocês cada aula, cada módulo. Aqui é o módulo de introdução, aqui é o módulo de use cases. Vou mostrar de forma bem breve. Eu utilizo o poder de geração de arquivos, eu gero CRUD para user, para service, para client, para o que for de domain que eu queira implementar num sistema de agendamento online. Aqui é um módulo específico e dedicado para manipulação de datas e horários. Também temos aqui um módulo de gerenciamento de horários, que é depois da manipulação avançada de datas, que é onde a gente vai trabalhar os use cases de agendar horário, de reservar horário vago, aqui gerenciamento de solicitações que chegam, usamos o padrão Chain of Responsibility, aqui finalmente no módulo 7, olha só como que é o estrutural do curso, só no módulo 7 que você vai trabalhar com um banco de dados, porque não é o foco de uma aplicação Node.js você começar configurando o banco de dados. Isso aí é um erro que você aprendeu em cursos básicos que já criava o banco de dados logo de cara. Aqui não, aqui a gente dedica um bom tempo aqui, né, na questão de regra de negócio, na questão de o que vai ser o sistema, que é um agendamento, que é sistema de agendamento. E aí no final a gente vai ver que banco de dados utilizar, então é só aqui no módulo 7 que a gente implementa operações de banco de dados, que é para conseguir fazer uma intercambiabilidade. Às vezes você quer usar um Prismas, ou se você quer usar um SQL Server da vida. Aqui no módulo 8 a camada de repository que implementa essa parte de banco de dados. Aqui a camada de infraestrutura que vai utilizar o Fastify, também é uma decisão que você tem que tomar depois no
no final do projeto, né, usar o Fastify ou não, usar os hooks dele, quando você vai colocar no ar a sua aplicação. Aqui, login e cadastro são os primeiros endpoints básicos de qualquer aplicação, o módulo de camada de controller, que é a camada mais acima aí, que vai ser trabalhada, e a criação de rotas, endpoints, e também o módulo especial aqui, o módulo 13, é o módulo de Next.js, que vai aprender a fazer o painel consumindo essa API. Então isso aqui é um módulo à parte, você também pode encontrar esse módulo na Udemy. Se você quiser pegar só a parte front-end, você também pode. Você vem aqui no Udemy, pesquisa Next Avançado Atomic Design e aplica na prática o Atomic Design usando Chakra UI com a compra desse curso aí também. Mas se você quiser tudo num curso só, esse curso aqui é o curso ideal para você. E aí eu retomo aquela reflexão. Você tem que pensar, pegar a sua carreira, colocar numa caixinha e pensar. Você está fazendo o possível pela sua carreira ou você está fazendo o melhor pela sua carreira? Esse é o teu melhor possível ou esse é o teu possível melhor? Quando eu digo fazer o melhor possível, eu estou fazendo da expressão possível um substantivo e melhor um adjetivo. Mas no possível melhor, a gente coloca melhor como substantivo daquilo que passa a ser viável de ser feito, que seria algo que você possa fazer hoje com as condições que você tem da melhor maneira possível, ou aquilo que você pode fazer, mas com reticências no final da frase, quando você fala, eu posso fazer isso, é possível fazer isso. Se você tirar as reticências e falar, eu vou fazer isso, eu posso fazer o meu melhor, aí fica muito diferente daquilo que passa a ser viável de ser feito, aquilo que você pode fazer de melhor das condições que você tem e de que melhor você pode ser feito para aprender TypeScript e JavaScript, Node.js e qualquer tecnologia que for que você vá aprender e que você vá conseguir. Às vezes você pode estar se perguntando, existem vagas Node.js no mercado, existem vagas Next.js, é melhor eu ir para o Java, mas uma coisa é você pensar nas vagas, outra coisa é você pensar no conhecimento que você vai adquirir e na bagagem que você vai ter na hora de você chegar numa entrevista e mostrar o seu currículo, e mostrar os seus estudos e o seu portfólio. Então pense nisso na hora de você tomar uma decisão na sua carreira. Até a próxima aula, pessoal. O Dev Doido voltou aí a pedidos, porque teve um comentarista colocou no meu vídeo 2 aí do Dev Doido que estava com saudades. Eu queria mandar um abraço aí pro Eduardo, que pediu a minha volta no canal do YouTube, e eu fiquei emocionado e resolvi gravar esse vídeo aberto aí para vocês do YouTube. Até a próxima. Ative as notificações, o sininho, a fada do dente ou o que for, para conseguir que esse canal vote com tudo, que esse canal vote com outros personagens. Eu tenho muitas ideias e o canal não parou em 2020, 2023 estamos com tudo aqui no YouTube, galera. Na próxima aula a gente vai pegar tudo que a gente fez aqui de Redis, que inclusive é uma aula que está no curso, e você vai aprender na prática como fazer cache utilizando a API do Google Maps. É isso mesmo, a gente vai consumir através da biblioteca do Google Maps no Node.js usando a API de Places para retornar e no front-end vai usar um autocomplete. E aí você vai conseguir fazer o cache dessas requests, até porque a API do Google é um pouco cara. E aí se você não fizer cache das consultas dos seus usuários, você está morto no seu negócio já está morto. Se você não fizer um cache de consulta, que é sempre a mesma coisa, o usuário digitou R, aí depois digitou U, aí depois digitou A, aí formou rua, e aí você não guardou essas informações no próximo usuário que digitar rua, você está perdido, você está na rua. Até a próxima aula, galera.